Fala pessoal, tudo bom? Eu estou com Leandro Dourado, candidato a deputado federal por Guarulhos. Hoje nós vamos falar sobre saúde, educação, transporte público, a porra toda, tá bom? Beleza. Obrigado pela oportunidade, Magno, de estar aqui batendo um papo, né? E vamos responder a tudo que a gente puder aqui e abranger a todas as áreas aí. Desde saúde, segurança, educação, enfim. Tem muito tema aqui importante para a gente poder abordar nesse dia de hoje. Conta um pouquinho aqui pra gente entender um pouco da tua história como vereador de Guarulhos, cara. Perfeito. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e vou me apresentar primeiro, né? Fica à vontade. Me chamo Leandro Dourado, tenho 40 anos, casado, pai de 3 filhos. Nasci aqui na Vila Maria, nasci na favela da Marconi, qual tenho total orgulho da minha origem, né? Fui atleta de judô por Guarulhos, mudei para Guarulhos com 5 anos de idade, onde fui atleta de judô, cheguei a treinar com a seleção brasileira de judô, a qual eu valorizo muito a questão do esporte, né? Porque muitas vezes o esporte ele é rotulado, é colocado, o esporte ele é afasta da droga e do crime. Então, se não fosse atleta, eu não seria um drogado, um criminoso, né? Sim. Mas o esporte ele dá uma doutrina, uma certa hierarquia e disciplina acima de tudo, né? Então, tenho uma gratidão muito grande pela oportunidade que eu tive no esporte, como o Guarulhos era lá atrás. O Guarulhos tinha 5% do investimento, né? Da arrecadação direcionada ao esporte. E hoje, por exemplo, tem só 0,5%, menos de 0,5%. Está 0,38% e olha lá, né? E com 20 anos de idade eu montei a minha primeira empresa, a Printec de Pinturas Industriais, a qual é a minha ocupação hoje, tá, Magno? Sou empresário da área da indústria, tenho alguns comércios lá na cidade de Guarulhos, fazer até um merchan aqui do Ranchito, né? O Ranchito é um lugar muito bacana lá, a gente tem uma fazendinha com mais de 400 bichos, minha esposa que tá à frente lá do Ranchito também, né? Então tenho bar, tenho distribuidora de bebidas também na cidade, então estou nas duas pontas hoje, tanto na indústria quanto no comércio, né? Tive loja de carro também, fábrica de cachepolo, fábrica de tinta, enfim, né? Logo que eu casei com a minha esposa, ela trabalhava numa agência de emprego, com uma semana, 15 dias que a gente voltou da lua de mel, foi mandando embora, incentivei, ela montou uma agência de emprego também no centro de Guarulhos. Então eu tenho empreendedorismo na veia e no DNA, né? E aí é onde que vem a questão política, né? Eu também não gostava de política, eu sempre fui uma pessoa fui apolítico minha vida toda. As pessoas iam falar de política comigo e falavam assim, olha, Leandro, mas poxa, política, eu falo, eu não gosto de política. Ah, mas o que você acha que deve fazer? Eu falo, olha, eu acho que deve mudar, deve tirar tudo que está aí e tem que colocar pessoas novas. Só que para que isso aconteça, Magno, as pessoas precisam se colocar à disposição da política, né? E é uma grande dificuldade, às vezes, para pessoas de bem querer participar e se colocar à disposição da política, porque qual que é a rotulagem, qual que é o estereótipo? O que o político é? O político ele é bandido, corrupto, ladrão, mentiroso, hoje está sendo canalha. taxado dessa forma. É tudo que as pessoas estão desacreditadas de política, né? Então, para você se colocar à disposição da política e levar aquela rotulagem cravada no peito de bandido, corrupto, ladrão, é uma coisa muito ruim, porque são termos só de formas muito pejorativas, né? Aí você fala, poxa, é complicado. Aí a gente acaba querendo se afastar para não querer levar essa rotulagem. E talvez isso é um erro, né, que a gente comete. Eu cada vez mais venho fazendo um chamamento para que pessoas de bem comecem a participar assim da política. Que eu faço uma construção de ideias contigo aqui, Magno. Quantas vezes a gente está numa roda de amigos, né, sei lá, num aniversário com amigos, familiares, a gente começa a discutir, falar várias coisas, né? Poxa, olha, a Mega Sena, por exemplo, acumulou, né? Aí todo mundo começa a falar e fazer planos com o dinheiro do prêmio, né? Eu ia embora do país, pode ter certeza disso. Você iria embora do país. O pessoal aí dos bastidores, o que você faria se ganhasse na Mega Sena? Você faria o que com o prêmio? Vocês vão embora, não? Mais na empresa. Investir em empresas. Você faria o quê? Investir em empresas. Aí outras pessoas falam o seguinte, falam assim, olha, eu ia comprar um iate, ia comprar uma casa na praia, eu ia comprar uma casa para um parente meu, para minha mãe, o irmão que não tem. Aí qual que é a grande pergunta que eu faço? Mas alguém joga? Não. Então a gente nunca vai fazer nada com o prêmio. Não vai passar de mera especulação. Tá? De ir embora pro país, de investir na empresa, de comprar uma casa, um iate, enfim, né? E a política é a mesma coisa. Quantas vezes a gente está nessa mesma roda de amigos e começa a falar da política como, Magno? Se eu fosse vereador, eu faria tal coisa.
Se eu fosse o prefeito, se eu fosse o senador, se eu fosse o governador, se eu fosse o deputado, aí é a grande pergunta. Mas alguém se coloca à disposição da política? Porra, Também não. Então a gente nunca vai ser o vereador, o governador, o senador, o deputado, o governador, o presidente da república, né? Então a política, eu digo, é a arte de ocupar espaço. As cadeiras, elas estão lá. Lamentavelmente, queira ou não queira, goste a gente ou não, goste você ou não que está nos acompanhando aqui, alguém vai sentar naquelas cadeiras. E vai te representar. E vai né? tomar decisões importantes da nossa vida. Aí não adianta a gente apenas lamentar se a gente não participa. Eu tá? costumo dizer, sabe o quê, cara? Não adianta depois ir pra Paulista com a carinha pintada dizendo eu quero um país melhor. Não. Caralho! Não vai adiantar. Você entende? Quer não ver uma- adianta. Quer ver uma coisa que dá no meus ovos, cara? Bem dado. Quer ver que eu fico enfurecido? É quando a pessoa vira e começa a criticar a política. Porque tá errado, porque isso. Fala. Mas deixa eu falar uma coisa. Falando do país, tá? Falando, o país tá tudo. Você votou em quem? Eu não votei, eu não voto em ninguém. Então não reclama, cacete. Se você não exerce o teu único direito que você tem, democrático, de ir pra urna, votar e escolher alguém que vai te representar, não é? Você não tem direito nenhum de reclamar de nada. Inclusive acho que foi o Burger King que fez até uma propaganda há tempos atrás, foi, né? Foi. A pessoa ia lá, vota em branco e tal, vinha o lanche só com cebola, né? Aí a pessoa, nossa, que horror, fala isso, pronto. Quando você deixa que alguém escolha por você, você não tem o direito de reclamar. Né? Então a gente tem que começar a ter as nossas escolhas. Então a maior dificuldade que a gente tem, exemplo, hoje eu sou vereador, vice-presidente da Câmara de Guarulhos, e que já fiquei registrado uma das maiores oposições ao atual governo lá, desgoverno do Guti, na verdade, não é nem governo, é um desgoverno muito grande. Né? Então o que acontece? Guarulhos, por exemplo, a população de Guarulhos, o censo está um pouco desatualizado, mas eu acredito que a gente tenha 1,5 milhão a população já de Guarulhos. Aí eu vou começar a dar uns dados. Então eu falo, poxa, Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. Concordo, Guarulhos é a maior cidade não capital do Brasil. Por que não capital? Não capital. Maior não capital. Por quê? São Paulo, a capital de São Paulo, você vai pegar BH, a capital de Minas, né? Então, não capital, Guarulhos é a maior cidade não capital e maior do que algumas capitais são um pouco menores, né? Você fala, poxa, 1,5 milhão de habitantes. Quantos eleitores a gente tem no meio de 1,5 milhão? 930 mil eleitores em Guarulhos. Aí tá bom. Mas quantos votos válidos a gente tem lá dentro de Guarulhos? 620 mil. Votos válidos, é a quantidade de pessoas que comparecem nas urnas. Né? Caraca, então, se você fizer um comparativo hoje, dentro de Guarulhos, 1,5 milhão de habitantes, 620 mil votam. Menos que a metade da população de Guarulhos comparece às urnas e escolhe quem que vai ser o vereador, quem vai ser o prefeito, quem que vai governar a cidade e tomar as decisões ali para toda a população. Você está dizendo que nós temos culpa? A população, de certa forma, de uma forma geral... Indiretamente acaba tendo culpa, né? Sim, indiretamente não. É diretamente a população tem culpa. Nesse sentido, de não se regularizar... Mas não é porque, vamos lá, o descredo da política? Não, claro, com total certeza. A pessoa passa a ficar descrente, né? Então, o que eu venho tentando chamar atenção nessa fala não é o fato que eu quero criticar uma população, mas sim de conscientizar a população de entender que não adianta reclamar, tá? Se você não vota. Aqueles que estão nos acompanhando são as pessoas que vão lá, né, e exercem o direito deles de poder votar, escolhe algum representante. Esses aí têm todo o direito de falar quantas vezes quiserem falar, né? Resmungar, reclamar, apontar erros, apontar defeitos. Agora, aqueles que não vão para a urna, não escolhem um representante e que não votam, esses aí de verdade não têm o direito de ter que reclamar. Não têm o direito de reclamar. Né? Então, quando você faz as escolhas, tá? Você escolhe, por exemplo, tá? Eu votei e apoiei o prefeito Guti lá na cidade de Guarulhos no segundo turno. Você se arrepende? Muito, muito.
E eu posso reclamar com total propriedade e falar, olha, fiz uma escolha errada. Eu votei e me arrependi de ter votado. Errar é humano, né? Não, eu tive essa fala, inclusive, na tribuna. Eu falei, olha, errar é humano, persistir no erro é uma burrice. Né? Então, eu reconheço que eu acreditei, assim como a maioria da população acreditou, tanto que votou e ele é o prefeito. Né? Só que hoje saiu uma pesquisa de avaliação do governo Guti, está com 85, 88% de rejeição. A avaliação dele é péssima. Eu acredito. Péssima. Uma péssima avaliação. Né? Só que eu posso reclamar. Eu posso falar, olha, eu votei, eu me arrependi. Aqueles que não votaram nele podem falar, tá vendo? Olha, eu não votei nele porque eu sabia que ia dar ruim. Eu sabia que ia ser esse desastre que está sendo. Né? E quem votou fala, olha, me sinto arrependido, me sinto enganado de ter votado. Né? Acreditei e confiei na pessoa errada. Traído, né? Ele traiu a população de Guarulhos. Agora, de verdade, aquele que não votou, nem no Guti, nem em ninguém, não pode reclamar você não pode reclamar. Vai reclamar do quê? Fala, gente, vocês não votaram. Vocês tiveram a chance de poder ir. Então, quer dizer, próximo domingo agora, dia 2 de outubro, é a maior chance que a população tem de poder ir para a rua e escolher quem vai ser o seu representante. Eu sou candidato hoje a deputado federal, né? E eu venho chamando cada vez mais atenção desse tipo de atitude da população. Falar, gente, olha, vá para a urna, vota, escolha alguém. Ah, mas olha, eu não gosto de político. Mas, poxa, veja alguém que você... Não tem que gostar, né, cara? Não é gostar do político. Não é você falar que você vai ter um político de estimação. Por exemplo, eu sou vereador hoje em Guarulhos. Tem pessoas que votaram em mim para vereador que vão votar em mim para deputado. Temos que defender, não é político. Políticas públicas. Pronto. É isso, acabou. Agora, eu tenho pessoas, por exemplo, que votaram em mim para vereador e que se arrependeram de ter votado em mim, por exemplo, falaram assim, olha, Leandro, você teve tal atitude que eu não gostei, eu não vou votar, mas você... Tudo bem, é democrático. Isso faz parte da democracia. Como tem outras pessoas que não votaram em mim para vereador, falam, olha, eu não votei em você para vereador, mas olha, tal atitude que você teve me chamou a atenção, olha, agora eu vou votar em você porque eu me senti representado. Então, a política, ela é isso. E é difícil. É difícil. Eu vou fazer um comparativo. Nas campanhas de deputado, eu rodei muito o estado de São Paulo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias outras regiões do estado que eu nunca tinha conhecido, né? E nessas andanças eu tive em Marília, né? Essa história eu gosto de contar muito lá de Marília. Quando eu chego lá em Marília, estava com o Rafa Amadeu, que é candidato a deputado estadual pelo meu partido, né? É uma dobrada que eu tenho com ele. E aí ele virou para mim e falou, Dourado, eu vou te levar numa ocupação empresarial. Aí eu comecei a dar risada, né? Eu falei, poxa, ocupação empresarial, kkkk. Ele falou, não, é verdade. Foi ocupação empresarial. Eu conheço a área de ocupação. O pessoal constrói casas, né? Agora uma ocupação empresarial... Essa é nova. Essa é nova, né? Eu falei, vamos lá, eu quero ver. Eu fiquei curioso. Me deu uma curiosidade muito grande de conhecer isso aí. Quando eu chego lá, na antiga estação de trem, né? Uma estação abandonada, no centro mesmo ali de Marília, né? Na beira dos trilhos ali do trem, o pessoal construiu um monte de box, né? Tudo comercial, né? Falei, poxa, cara, que negócio interessante. Aí o pessoal das lojas, né? Chegaram e falaram assim, olha, Leandro, você é candidato a deputado federal? Sim, olha, se você for eleito deputado, eu queria que você pudesse lutar por nós. Porque aqui toda a área de ferrovia é de concessão do governo federal, né? Falei, então, como deputado federal, você pode intervir. Não, tudo bem, o que acontece? Olha, a linha está desativada há muitos anos, vão reativar, mas a gente não acredita. Poxa, a gente está aqui, a gente queria se regularizar, enfim, né? Aí eu comecei a andar. Fica como se fosse uma espécie ali de um camelódromo, né? E eu comecei a entender melhor toda a situação daquela turma ali. Um tem uma loja que vende boné, um outro tem uma loja que vende calçado, um outro tem uma loja que vende, sei lá, relógio, outro vende acessório de celular, enfim, né? Então, vários produtos ali que a turma toda vende. Falei, poxa, que bacana. E eu olhei bem quem que trabalha ali naqueles comércios, né? A pessoa ela trabalha ali sozinha, que é o único sustento que ela tem. Ou trabalha, a mulher tá ali com o filho, ou marido e mulher. Então você vê que a coisa que o pessoal tá ali, ninguém tá ali para ganhar dinheiro, né?
para ter, sei lá, para comprar um carro melhor, para ter uma casa melhor, para ir viajar para Disney, para ver o Pateta e o Pato Donald. Não, o pessoal tá ali trabalhando ali só para questão de subsistência mesmo, né? De poder levar um alimento para dentro de casa, de ter dignidade de poder pagar as contas, né? Falei, poxa, que bacana, né? Então, quando eu vi aquela ocupação, eu vi aquilo, eu falei, cara, que negócio legal. Como tá no centro, né? Eu vim andando, cheguei na avenida, aí tem vários outros comércios. O pessoal que é dos comércios, né? Chegou e falou assim, poxa, você é candidato a deputado federal? Sou candidato a deputado federal. Pô, se você for eleito, Leandro, queria pedir um favor que você precisa de intervir numa coisa que está errada aqui. Claro, pois não, que eu posso ajudar, né? Olha, é o seguinte, a gente tem o nosso comércio aqui, a gente paga todos os impostos, a gente paga tributação, né? E tem aquela turma toda ali que está ali na linha do trem, né? Que vende o mesmo produto que a gente vende aqui, só que aquele pessoal está irregular. Eles não pagam IPTU, eles não pagam imposto, eles não têm licença. Então, ou seja, o camarada compra, eu compro um boné aqui que eu pago 5 e eu vendo por 10, o cara compra no mesmo fornecedor que eu, ele paga 5, mas ele vende por 8 porque ele não paga tributação. Isso está errado porque é um desequilíbrio muito grande. Então você, como deputado federal, você tem que lutar pelo que é o certo, pelo que é o correto. Concordo. Né? E aí é onde que eu estou querendo chegar com toda essa história, Magno. Imagina só que a política ela é isso. A política você tem que tomar decisões. Né? Então o pessoal tá ali, tá irregular. Você tira ou não aquele pessoal de lá? Aí todo mundo fala assim, não, poxa, tem que chegar num consenso e regularizar, colocar eles numa outra área. Tal. Esqueça isso. A política não é dessa forma. Quando chega, por exemplo, que nem a taxa do lixo que você vai me perguntar, por exemplo... Essa é a primeira pergunta. Qual que é a posição de um vereador? Você vota sim ou você vota não? Não existe um meio termo. Olha, mas sabe, eu quero votar sim, mas tem que fazer isso. Esqueça. É sim ou não. Você não tem um meio termo. Não, mas olha, a gente pode ajustar aqui. Não, esquece. É sim ou não. Inclusive isso é até bíblico, né? A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, é o posicionamento, sim ou não. Então, esse exemplo que eu estou falando de Marília, o que você faria com todo esse pessoal? Você tiraria o pessoal que estava ali de uma forma irregular? Com certeza, não. Então. Não tem como. Por quê? A gente tem que incentivar, cara, o comércio, o trabalho. Aí você vai entender. Então, se a gente for pegar dentro de um aspecto legal, dentro da legalidade, tem que tirar. Tem que tirar. Tão irregular, o outro pessoal está regular e está pagando a tributação. Dentro da legalidade, o correto. Olha, remove todo mundo porque eles estão aqui de forma irregular. Cria-se uma concorrência desleal. Tá. Então, dentro de uma legalidade, tá bom. Tira. Mas agora, dentro de uma questão moral, dentro de uma moralidade, eu iria por esse aspecto. Mas eu como órgão público, eu não posso reajustar isso? É isso que eu estou te falando. Você não acha que depende um pouco de boa vontade da administração pública? Concordo, mas imagina que isso vai para uma pauta, para uma votação, tá? E você, enquanto parlamentar, você vai ter que votar. O teu voto lá, ele é sim ou não? É aí onde eu tô chegando. É sim ou não, né? É sim ou não. Então nós somos a favor do trabalhador. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Ou é sim ou é não. Pronto. Então eu fico do lado dos trabalhadores. Pronto. Sabe por quê? Só que... eu vou te explicar por quê. Aquele cara que está trabalhando lá, ele tem conta para pagar. Ele tem que colocar comida na mesa. Concordo. Você concorda? Concordo. Não dá para dar um pé na bunda do cara e falar, se vira. Concordo. Eu acredito que não é um caminho. Agora, aí você chegou no ponto. Se você vota para que eles permaneçam, eu não ia conseguir dormir, não por um aspecto legal, mas por um aspecto moral, falar que eu tirei o trabalho de toda aquela turma que estava ali, que era o único sustento, a única forma que aquela turma toda tinha como levar uma dignidade para dentro da casa deles, tá? Então, dentro de um aspecto moral, eu não tiraria o pessoal de lá. Só que aí, se eu voto para que eles permaneçam, exemplo, tá? Como se existisse uma votação nesse sentido, tá? Beleza, toda aquela turma ia se sentir como? Completamente representada por mim.
que eu garanti que eles permanecessem naquele lugar, naquele espaço e lutando ainda para ter a dignidade deles. Só que toda aquela outra turma que estava lá fora, que estão regularizados, eles iam me endemonizar pro resto da vida. Pro resto da vida. Ia falar, olha, ao invés dele tirar o pessoal que estava irregular, ele votou para que aquela turma toda ficasse de uma forma irregular, aonde eu tenho uma concorrência desleal. Então entenda que eu ia arrumar uma inimizade muito grande com aquele outro lado. Aí sabe o que a gente faz? Reagrupa em outro lugar. Mas continua dando a oportunidade do trabalhador estar trabalhando e levar o mínimo para suas famílias. Você vê como que dá para fazer? Basta ter vontade da administração pública. Como é que tá? Mas reagrupa em outro lugar qual? Entendeu? Tudo isso é uma hipótese, né? Então eu tô dizendo. Aí você está dando uma solução para remanejar e reagrupar eles em outro lugar. Tá? Mas quem disse que eles querem ir para outro lugar? Cara, então ajudar nós queremos, né? Entendeu? A gente tem que ter boa vontade dos dois lados. Concorda? Só que se você tirar eles e colocar eles em outro lugar, eles vão para um outro lugar que não está mais onde está o cliente deles, onde está a freguesia deles. 100% não vai ficar para todo mundo. Nunca você vai agradar. Negativo. Então, a construção de ideia que eu tô fazendo aqui... Você pode tomar, tá? Tem uma coisinha que eles colocaram aqui para você tomar. Pode tomar. Tá vendo, né? Você começou a ficar mais vermelho e mais alegre dando muita risada porque colocaram uma vodka aqui, ó. Viu, pessoal? Tem nada não, é refrigerante. Colocaram uma Coca-Cola, mas se fosse uma sexta-feira eu ia pôr uma vodka aqui, viu? Ia mesmo. Ia pôr como fala? Boa noite, Cinderela? Não. Aí, boa noite, Cinderela, não. Os caras já estavam querendo me drogar já. Não, ia colocar um velho barreiro aqui, ia fazer uma Cuba Libre. Ia ficar bom, ia ficar bom. Ia ficar bom. Só o limãozinho já tava tudo certo. Bom, não vou aliviar não, tá? A pergunta que todo mundo quer saber são... Vambora. Cara, é o seguinte. Vamos começar com uma taxa do lixo, tá? Você já acabou de comentar. Leandro Dourado votou a favor, sim ou não? Mas seja sincero, tá? Sim. Votou sim, não foi? Votei. Se arrependeu? Muito. Tanto que foi o que fez eu romper com o prefeito Guti. Por quê? Tem toda uma construção de uma ideia, tá, Magno? Tá. Tá bom? Tá ótimo. Tá, então. Boa noite, Cinderela dos caras, tá bom aqui. Ó, aconteceu assim, Magno. Quando o projeto da taxa do lixo, né? Ele foi encaminhado para a Câmara, um dia antes o prefeito Guti chamou todos os vereadores da base do governo, todos, lá no Paço Municipal. Junto com o prefeito Guti estava o Ayrton Trevisan, secretário de Justiça, o Ibrahim, secretário de Finanças, o Americano, secretário de Governo, o Rodney, secretário de Serviços Públicos, né? Todo o grupo técnico dele. Então, quando o prefeito nos chama ali e fala assim, olha, amanhã eu estou mandando para a Câmara um projeto que é um projeto de, como é que ele falava? Era taxa ambiental. Ó, a oposição fala que é taxa do lixo, mas não é uma taxa do lixo, é uma taxa ambiental. Porra nenhuma. Ah, perfeito. Ó, é uma lei federal, né, que é regulamentada pelo governo federal, né? Pelo governo federal, enfim, né? Resumindo, tá bom, beleza. E a gente está mandando um projeto para a Câmara e ele enfeitou o bolo, é isso, né? Ele mentiu, não foi que ele enfeitou, ele mentiu, mas mentiu descaradamente. Tanto quando eu chamei ele de Gutinóquio, foi porque ele mentiu covardemente para todos. Covardemente, ele foi covarde com a forma que ele conduziu a conversa, né? Onde quando ele chama uma base aliada, você entende que, poxa, tá chamando os amigos. Quando o prefeito chama, poxa, o prefeito da cidade tá chamando os vereadores que é da base aliada dele. O mínimo que ele tem que ser é honesto com todos os vereadores, né? E ele foi extremamente desonesto com todos. Quando ele fala assim, olha, é uma lei federal, tem obrigatoriedade de votar. Poxa, prefeito, não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Precisa de ser aprovada a lei, precisa de votar, porque o município que não regulamentar vai ficar com o nome barrado no cadinho, não vai poder receber recurso federal, do governo federal para investir na saúde, segurança, educação. Poxa, se acontecer uma tragédia, então, claro, então, poxa, tudo bem, tem que votar. Inclusive, tá, a gente está entrando na justiça para que não possa cobrar da população. Não é isso? Aí o secretário de Justiça, estamos entrando na justiça pedindo para que Guarulhos não onere o nosso povo.
Poxa, que legal, uma atitude nobre, né? Mas, poxa, prefeito, o valor tá aqui, a tabela aqui, pelo que você está falando aí, vai ficar R$16. Tudo bem, para mim pagar R$16, alguma parte da população, R$16, tudo bem, consegue pagar. Agora tem muita gente que está vivendo em extrema vulnerabilidade, principalmente o pessoal de comunidade. Poxa, o pessoal está passando fome. Falta R$50 pro pessoal comprar, às vezes, uma cesta básica que não consegue. Essa taxa veio numa pandemia, né? Se eu estiver errado, me corrija. Foi no final do ano passado, né? Foi em pandemia ainda. Foi no finalzinho da pandemia, né? Onde a coisa já estava bem flexibilizada. Mas tudo bem, mas, cara, no momento... As pessoas estão tentando se recuperar, né? Que até hoje, de uma pandemia. E que até hoje ainda a população está tentando se recuperar, ninguém se recuperou ainda. Sim. Né? Não, olha, eu estou contratando o estudo da FIP, vereadores, e vou avaliar com a FIP, a gente vai colocar uma taxa ali em torno de R$7, R$8. Né? E os moradores que recebem benefícios como auxílios do governo vão ficar isentos de pagar. Poxa, beleza, que legal, vai isentar um monte de gente, né? Tá bom. Resumindo, e a cobrança? Não, cobrança tem que ser pela conta de água. Não tem outra forma a não ser pela conta de água, que senão a pessoa é obrigada a pagar. Não, a única forma que tem, aí o secretário de Finanças falou, olha, pela água, pela medição, tá ótimo, né? Resumindo, o prefeito mandou o projeto para outro dia para a Câmara. Todos os vereadores da base votaram sim. Inclusive eu, era da base do governo. E com toda a justificativa que ele nos deu um dia antes, poxa, eu fui convicto daquilo que eu estava votando, da forma que ele tinha colocado, da obrigatoriedade que tinha de votar na taxa e regulamentar. Não era criar, porque quem criou foi ele. Só ia para a Câmara para ter uma aprovação e a regulamentação da lei. Pô, então vamos embora. É fazer o que é o certo, que é o que eu falo. Eu faço política, eu não faço politicagem, né? Então, poxa, criar uma taxa não é legal, mas se essa obrigatoriedade da forma toda como ele colocou, aí tem muita gente que me pergunta, mas pô, você não leu o projeto então? Você é vereador, o que você está fazendo lá? Por que você não leu o projeto? Eu isso agora. Sou muito honesto em falar aqui, vai ficar registrado. Não li. Tá. Falar, mas por que você não leu? Desculpa, humanamente impossível para qualquer ser humano você pegar de um dia para o outro, você ler uma lei federal inteira. Você estudar o projeto, né? Você estudar todo o projeto que está vindo encaminhado do executivo. E a outra coisa, que estava do lado quem estava falando para a gente era o prefeito da cidade. Quem estava do lado era o secretário de Justiça, o cara extremamente preparado e que leu toda a matéria e falou para a gente, olha, é dessa forma e não tem outro jeito. Você vai questionar a forma da cobrança da tarifação, o secretário de Finanças do município, que leu, estudou o negócio, segurou, sabe, por meses acompanhando tudo, como que seria um projeto. Eu vou lá para ler para tentar peitar alguma coisa ou discutir alguma coisa? Óbvio que não. Eu fui muito tranquilo, assim como todos os vereadores, eu posso te garantir. Muito tranquilo, convicto do que estava votando, né? Aí começou o negócio a ficar estranho. Eu comecei a olhar, observar, outros municípios não criaram a taxa. Por que só Guarulhos? E não ficaram impedidos de receber verba do governo federal. Eu falei, opa, tá errado. Tem alguma coisa errada. É mentira do prefeito. Não é? E aí é onde eu fui ler o projeto. Aí é onde eu fui buscar o projeto para ler. Eu falei, opa, peraí. A coisa tá meio estranha. Não tá muito bem contado. O que acontece? A lei do marco regulatório do saneamento básico, que é essa lei federal, ela diz que o município ela precisa de apontar a receita e o recurso da onde que vai tirar e apontar que tem condições, né, para tratar o lixo. Por exemplo, o lixo de Guarulhos, o custo seria 120 milhões. A cidade arrecada 5 bilhões. O prefeito contratou tenda para a questão da saúde, altíssimos custos. Foram muitos e muitos milhões gastos com tendas, onde a gente viu até um vice-governador, juiz federal do Rio de Janeiro, sair preso por causa de esquema com tenda. Tá? Recentemente, o prefeito ele contratou por 2 meses algumas tendas para colocar em algumas unidades de saúde, por 2 meses pagando um custo de 8 milhões em locação de tenda. Então, não afirmo, não vou falar que é corrupção, porque
eu não consigo provar e não posso afirmar nada nesse sentido, tá? Mas eu posso garantir que é um mau uso do dinheiro público que está indo para o ralo. Fiz até uma fala na tribuna que eu disse, olha, o que a gente perde contratos aqui na nossa cidade, o que aconteceu lá em Brasília com o mensalão, isso aqui na cidade é mesada de trombadinha, tá? Então, resumindo, aí eu fui entender, eu falei, pô, Guarulhos consegue custear isso aí, então não precisava de ter cobrado da população. Foi a primeira mentira. Só que nesse meio termo, por que a cobrança não chegou? Porque o meu partido PDT, né, pela estadual, entrou com uma liminar assinada pelo presidente Carlos Lupe para suspender a taxa do lixo. E essa liminar entrou em vigor. Só que aí veio a segunda mentira. O prefeito Guti pegou toda a equipe do jurídico e foi lá para derrubar a taxa do lixo. Mentira. Eu falei, opa, ele não falou pra gente que ele não queria cobrar e estava entrando na justiça para que pudesse onerar a população? Pô, se já existe uma liminar que não está cobrando, por que ele foi derrubar a liminar? Então, porque ele quer cobrar. Sim. Falei, mais uma mentira. Segunda mentira dele. E aí você vai ficando enfurecido. É? Por quê? Você é feito de bobo, você é feito de trouxa. Não é? Você fala, a pior coisa pro ser humano é você ser passado para trás. É você ser tapeado. E ainda você ser tapeado por quem você confia, por quem você acredita. Só ele é esperto, né? Aí é o que eu falo, para existir gente esperta tem que existir otário. Então eu que sou otário. Aí você começa a se sentir um otário. Aí, pô, isso aí enfurece qualquer um. E eu comecei a ir pegando ar com esse tipo de coisa. A taxa que ele falou que seria R$16, que a gente questionou, que era muito caro, que ele falou que ia contratar a FIP. Quando tivesse o estudo da FIP pronto, ele ia chamar para nos apresentar. Mentira, ele não chamou. E aí, quando eu fui ver, acordo um belo de um dia, no final de semana, e eu começo a ver que minha cara é estampada nos jornais, na internet. A taxa do lixo começou a chegar na casa das pessoas sem que os vereadores, sendo vereador, aí mais uma outra vergonha. É uma vergonha. Para mim, enquanto vereador, chegar uma taxa, uma tributação tão importante e a gente não tá nem sabendo que aquilo estava chegando. É vergonhoso. Magno, vergonhoso. Eu imagino. Cara, você se sente... aí não é nem furioso, você se sente humilhado. E tem um outro lado que votou em você também. Fala, pô, meu, o que é isso, cara? Uma falta de respeito. Aí já é uma falta de respeito muito grande que o Guti teve com os vereadores, né? Quando eu comecei a ver o valor das taxas, que R$16 a gente estava falando que era muito caro, começou a chegar as taxas da população para pagar 150, 180, 300, 500, 700, 800, 1.000 e tanto. Um assessor meu, o Narciso, a irmã dele tem uma empresa ali no Jardim Cumbica com 20, 30 funcionários, uma empresa pequena. Sabe quanto que veio de taxa para ela pagar? R$3.994. 4 pau, cara. 4 pau de taxa. Quando eu comecei a receber tudo aquilo, comecei a olhar, aí, cara, aí você se enfurece mais ainda. Aí você vê que aí foi mais outra mentira. Pô, prefeito, a taxa começou a chegar. Não, sabe o que aconteceu? O correio soltou no tempo que não era para chegar porque a gente ia conversar com vocês. Outra mentira dele. Outra mentira. Porque a taxa, quando começou a chegar, faltava 2 dias, 3 dias de vencimento. Então a culpa não foi do correio, o negócio já estava lá, já para mandar mesmo. Cara, o Guti se enrola muito nas mentiras dele, muito, né? Caraca, muito. E eu já desafiei, ó, eu falo aqui também, ó, desafio mais uma vez o Guti, o menino mimado, com todo o desgoverno, com todo o despreparo dele, eu desafio ele aonde ele quiser. Ele sentar aqui, ó, ele sentar na minha frente igual a gente tá aqui, ó, falou, vamos falar da taxa do lixo. Agora vem aqui, na minha cara aqui, ó, vamos tete a tete agora, entendeu? Que eu vou tirar a virgindade moral tua, prefeito, pra você largar a mão de ser safado. Você é moleque. Tira a virgindade moral. Eu convoco ele para ele discutir, debater comigo onde ele quiser, a hora que ele quiser, o dia que ele quiser, que eu tiro a virgindade moral dele diante de todos. Ele não tem coragem de fazer isso aqui. Depois ele vai lá, abriu aquela live dele lá, que ele ficava gaguejando lá, falando, eu tô com o coração partido, sabe, que eu não queria cobrar. Muita cara de pau. É cara peroba. Lembra aquele candidato que tinha... Eu devia até ter feito minha propaganda eleitoral. Peroba nele, é peroba. O Guti é um cara de pau. Cara de pau. Depois quando fala de Pinóquio, combina mesmo, porque o Pinóquio era feito de pau também, né? É isso mesmo, porque é mentiroso, é cara de pau, é o Pinóquio mesmo, Gutinóquio. Né? Aí, resumindo, cara, você olha, você fala assim, poxa, eu votei, fui levado a erro, e fui pra tribuna e pedi desculpa. Falei, olha, eu venho aqui para reconhecer, pedir desculpa para toda a população,
né, por ter votado nessa maldita taxa. Aonde eu fui levado e fui conduzido ao erro pelo prefeito. Porque ele mentiu em cima disso. Tudo isso que eu falei. E afirmo em qualquer lugar. Foi dessa forma, foi desse jeito. O porquê que eu votei. Como que seria o projeto inicial que ele nos apresentou? Então, o projeto inicial, da forma que ele nos apresentou e da maneira que a coisa aconteceu, foi um desastre. Aí a outra coisa, a taxa que teria que vir também na conta de água, que o secretário falou que não teria outra forma, veio um boleto destacado, ainda escrito negócio lei federal, cara. Para assustar. Para assustar. Não veio na conta de água, como falou que teria que ser, que não teria outro jeito. Né? Foi mais outra mentira. Então, entenda bem, dentro desse projeto da taxa do lixo, foi uma sequência de mentiras. Foi uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Né? E aí, resumindo, foi onde realmente foi sabe aquela gota d'água? Foi aquele estupinho. Falei, cara, não dá para permanecer do lado de uma pessoa que a gente não confia. Né? Onde eu fui para a tribuna, eu falei que o prefeito era um canalha. Né? O dicionário diz: canalha que ou quem comete maldade, desonestidade ou é mau caráter. Então, eu justifico chamar ele de canalha porque ele foi desonesto conosco, com todos os vereadores, da forma que ele apresentou o projeto e foi feito de outra forma completamente diferente. Né? Quer dizer, ele colocou todos os vereadores, depois ele pegou os jornais Chapa Branca, que são os jornais dele, né? E colocou como estampado nos jornais do próprio prefeito: vereadores votam, vereadores criam a taxa do lixo. Ele jogou a bola pra frente. O próprio jornal dele. Eu peguei os vereadores abaixo e falei: vocês não estão vendo o que está acontecendo? Desculpa o termo, uma tremenda sacanagem, para não falar outra coisa. Cara, uma tremenda sacanagem. O cara tá colocando no próprio jornal dele. Estampando, vereadores votam. Ele tirou o dele da reta e colocou o de todo mundo. É uma covardia, uma falta de ética, uma falta de decência, falta de hombridade, de postura. De um prefeito de uma cidade fazer de uma forma dessa. Covarde. Covarde, poxa. Né? Aí o que acontece? Eu me posicionei. A maioria dos vereadores ficaram tudo emputecido. Né? Mas cada um sabe onde aperta o calo. Concorda? O que eu falo? Eu venho da iniciativa privada, não tenho contrato com o prefeito, não tenho indicação do contrato, não tenho convênio com o prefeito, eu não tenho rabo preso com o prefeito, eu não tenho rabo preso com o secretário, não tenho rabo preso com ninguém. Não estou na política por uma questão financeira, não dependo de salário de política, salário de vereador ou de deputado para sobreviver, pagar minhas contas. Eu não sou rico, não sou milionário, nada disso, mas eu vivo muito bem. Eu vivo numa curva acima do que a grande maioria da população vive hoje com o meu trabalho. Eu luto para dar dignidade para minha família todo santo dia, mas o que eu falo, a política não é profissão, é ocupação. Profissão o quê? É polícia, é comunicador, entrevistador, sei lá, é pedreiro, bombeiro, médico, isso é profissão. A política ela é o quê? Ocupação é uma ocupação momentânea, ela tem prazo de validade. Meu mandato de vereador vai acabar. Daqui 2 anos acaba. Quer dizer, eu tenho um compromisso comigo. Eu não tenho mais a pretensão, em 2024 eu não quero mais ser vereador. Cumpri o mandato de vereador, faço o melhor que eu posso fazer, cometo erros, cometo falhas. Quando eu erro, eu vou lá e peço desculpa. Tenho toda a humildade em pedir desculpa. Não é vergonha pedir desculpa. Não é vergonha. Vergonha é você saber que você errou e você continua batendo falando que tá certo. Errou, reconheça. Fala, olha, eu reconheço. É uma virtude você reconhecer o erro. E eu procuro praticar essa virtude e reconhecer quando eu errei. Eu procuro mais acertar do que errar. Tá? Mas eu cometo erros. Quer dizer, acabou, gente. 2 anos, acaba. O prazo de validade encerrou. Carreira política. Eu respeito. O camarada quer ter trocentos mandatos, uma sequência de mandatos. Se trabalhar realmente para da sociedade,
Não vejo mal nenhum. Mas, por exemplo, para mim, eu não quero ter política uma carreira, uma profissão, né? Vou fazer uma carreira política, né? Se eu puder ter uma trajetória, é diferente ter uma trajetória de uma carreira. Que é isso, hoje eu sou vereador, venho candidato a deputado federal, penso em ter uma trajetória. Poxa, se eu puder ter uma trajetória, legal, vou continuar, né? Eu acho que é gostoso, eu gosto de participar da política. Eu não ganho nada com a política, né? Mas é algo que a política tem uma frase, uma fala que diz o seguinte, né? A gente entra na política por conta dos amigos, mas não abandona a política por conta dos inimigos. Que aí você começa a criar uma série de inimizades, que aí você fala assim, não vou dar o braço a torcer, não. Eu vou ir pra cima só pra peitar, né? Mais uma do pacote de maldades aí do Guti, cara. E essa doeu demais. Doeu em mim. Doeu na população. Cara, Proguaru, cara. Tá. É desumano no mês de dezembro. É o mês que a gente comemora o Natal em família. Como é que você me manda embora? Mais de 4.700 trabalhadores. Não dá para acreditar. O porquê dessa maldade? Eu concordo que, primeiro de tudo, aí já começa já o negócio da Proguaru. Primeiro de tudo, como, mais uma vez, o quê? Uma grande mentira do prefeito Guti, do Guti Nóquio. Só te cortando um pouco aqui. Leandro Dourado votou a favor do fechamento da Proguaru? Não, eu não era vereador. Tá. Eu não era vereador. Ele votou em dezembro do ano de 2020. Eu fui eleito vereador em 2020 e tomei posse em janeiro de 2021. Votaria nesse projeto? No projeto da Proguaru? Fechamento? Pela extinção da Proguaru, não. O que eu votei da Proguaru, que aí as pessoas confundem, né? E eu vejo, mexe, fica aí meu rostão estampado, o Dourado votou pro fechamento da Proguaru. Eu não votei no fechamento da Proguaru. Não votei. Eu votei numa comissão de estudos de viabilidade econômica da Proguaru. Para fechar a Proguaru. Não era para fechar. Não era para fechar. O prefeito ele podia fechar a hora que quisesse. Independente do parecer ele ser positivo ou negativo, ele poderia fechar. Sim. Ele só teria mais argumentos, mais nada, tá? Mas ele tinha autorização para fechar. Ele é o chefe do executivo, a caneta tá na mão dele. Ele poderia tomar decisão a hora que ele quisesse tomar. Ele só acatou e respeitou que tivesse uma comissão de estudo, aguardasse essa comissão de estudos. Veio um estudo, a qual eu acompanhei o balanço de números da Proguaru, tá? Aí quer dizer, volto a falar, eu faço política, eu não faço politicagem, tá? Como que é? Eu vou falar de uma forma bem simples, você vai entender como está o relatório, tá? Bem simples como está o relatório. É um relatório de números. Eu venho da iniciativa privada, sou empresário. O que eu lido o tempo todo é o quê? É com números, tá, com gestão e com administração, perfeito? Eu não poderia ser leviano em pegar os números do jeito que chegou ali para mim, um balanço econômico do negócio e falar assim, olha, vou fazer política em cima disso aqui. Não. Basicamente acontece o seguinte, o estudo dos números da questão econômica apresentava o seguinte, tá? A Proguaru, ela gastava, exemplo, tá? R$1.000 por mês, só que a Proguaru, ela ganhava só R$700 por mês. A Proguaru era uma empresa para dar lucro ou para atender as necessidades da população de Guarulhos? Aí é que tá mais um outro erro. Aí foi um erro muito grande de comunicação, que isso eu falei até pro próprio prefeito, né? Na época eu falei, prefeito, o maior erro que você cometeu foi a tua comunicação. A comunicação falou assim, olha, vamos encerrar a Proguaru porque ela dá prejuízo. Essa que ela fala, né? Sim. Peraí, uma empresa que presta zeladoria, ela não vai dar lucro. É óbvio que ela vai dar prejuízo. Ela dá prejuízo, tá? Só que a forma que ele colocou, olha, a Proguaru vamos fechar porque ela dá prejuízo para o município. Não é isso. A Proguaru, qualquer empresa que for prestar zeladoria, é óbvio que vai sair dinheiro do cofre público, tá? O que ele não soube explicar, e que essa fala de dar prejuízo, talvez que ele quis dizer, a Proguaru ela dá prejuízo para ela mesma, não era que dá prejuízo pro município. As contas da Proguaru não fechavam. Quando fala assim, a Proguaru deu prejuízo pro município, ela dá prejuízo. Isso é óbvio que vai dar, evidente. A Proguaru, ou a A2, ou qualquer outra empresa que for fazer zeladoria, né? O erro foi ele falar da forma correta. A Proguaru, ela dá prejuízo para ela mesma, porque as contas da Proguaru, elas não fecham.
tá? Então a empresa, ela gasta, por exemplo, R$1.000, só que ela ganha apenas R$700. Então fica sempre negativada, sempre negativada. Então quando eu peguei os dados, os números da ProGuaru, tá? Porque como que a ProGuaru recebia, você sabe? Como que entra o recurso para a ProGuaru? Pelos cofres da prefeitura. Perfeito. A arrecadação da prefeitura. Tá, e como que esse recurso ele é medido, ele é calculado para entrar para a ProGuaru? Alguém fala assim, olha, a ProGuaru gastou tanto, a prefeitura vai lá e paga? Tem Não uma é? verba destinada para isso. Tem uma porcentagem para isso. É uma secretaria, né? Não, aí é que está o detalhe. Não é isso. Também não é. A ProGuaru não era uma empresa pública. Era uma empresa de economia mista, tá? Público-privado. Perfeito? Sim. Tá? Então, é uma empresa como qualquer outra empresa. Como qualquer outra empresa. O que mudava era só o quê? A contratação dos funcionários, por exemplo, que não eram CLT. Perfeito? Então, o que acontece? A ProGuaru, ela recebia por serviço. Ela recebe, por exemplo, por medição. Está entendendo? Então, se a ProGuaru for lá e fizer, por exemplo, 100 metros quadrados de capinagem, ela recebe proporcional àqueles 100 metros quadrados de capinagem. Quem tá? hoje faz o serviço da ProGuaru? Hoje você tem algumas empresas que estão fazendo esse serviço. Uma chamada, acho que é 2, a outra... Eu não me recordo o nome, são mais outras duas aí que eu não... Através de licitação, é isso? É através de licitação, é através de contrato, né? O serviço fica mais caro, né? Na verdade, não. Ele acaba encarecendo. Na verdade, não. Eu sou contra o Gucci. Sou a maior oposição do Gucci, maior oposição dele, né? Se eu tiver que dar de pau de quina, eu vou dar de pau de quina nele, tá? Mas essa questão, quando ele pegou essas outras empresas, as empresas elas são mais enxutas, entendeu? Tá? Então, como que eu quero te dizer? Então, o serviço, por exemplo, que essas empresas elas fazem, elas recebem também por medição, entendeu? Então, o valor que é pago hoje, talvez é um valor até inferior do que o que era pago para a ProGuaru. Só que a ProGuaru era uma obrigação, por ser uma economia mista e pertencer ao poder público, de ficar cobrindo rombo e despesas, entendeu? E colocando mais recursos. Ô, Leandro, mas tá? assim, vamos ser sinceros. Daria ou não daria para reajustar esse tipo de situação? Você acabou de colocar... Daria? Ou realmente tem a necessidade de fechar a empresa, mandar os trabalhadores embora e acabou? Esse é realmente o não teria necessário a fazer? Não. Eu, no lugar do prefeito Gucci, eu jamais acabaria com a ProGuaru. Jamais fecharia a ProGuaru. Eu ia equilibrar as contas da ProGuaru. Como equilibrar? A ProGuaru, a gente tem um problema muito grande que é qual? Todos os funcionários eram concursados, né? Então você tinha, por exemplo, no caso, pessoas que foram contratadas há 40 anos atrás, né? Via concurso, para poder fazer um serviço braçal. Só que, poxa, passado 30, 40 anos depois, a pessoa já estava debilitada, já estava com uma idade mais avançada, né? É um trabalho que é duro, é um trabalho que é pesado. Então, foi que a pessoa não tinha mais condições de poder trabalhar, né? Só que poderia remanejar, de repente, uma pessoa que estava ali para fazer, sei lá, capinagem, né? Um serviço braçal. Colocar essa pessoa, de repente, para um serviço muito mais administrativo. Fazer alguma espécie de algum remanejamento. A outra coisa, poderia se abrir um PDV, né? Que é um programa de demissão voluntário, sem colocar a faca no pescoço de ninguém. E dando uma garantia, né? Para quem adotasse o PDV, sair de lá com uma dignidade, com uma boa remuneração. Com isso, automaticamente, o que acontece? Você enxutando toda a empresa, né? Que aí, de fato, uma coisa que eu preciso de admitir, tá? Eu preciso de afirmar aqui. Os números da ProGuaru não batiam. O que ela recebia não cobria o prejuízo que ela tinha. Então não era que a ProGuaru dava prejuízo para a prefeitura. Não cobria o próprio caixa dela. Tá? Então a ProGuaru era uma empresa que ela não tinha saúde financeira. Só que quando não tem saúde financeira, aí é o grande erro agora do Gucci.
Aí o grande erro dele. Quando o cara não tem competência nenhuma para administrar, nem a própria prefeitura, não tem competência nenhuma para administrar absolutamente nada, é mais fácil acabar. Para ele foi muito mais fácil querer acabar. Se eu fosse prefeito, eu tivesse no lugar do Guti, eu nunca acabaria com a Proguaru. Eu nunca acabaria. Eu enxutaria ela, tomaria outras medidas, né, com a empresa. Outra coisa, a Proguaru, ela não é uma empresa que ela só pode trabalhar em Guarulhos. Ela poderia prestar serviço para qualquer outro município. Podia prestar serviço, sei lá, cidades vizinhas, em Arujá, Mariporã, Itaquá e qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Então, podia ter uma retomada econômica. E aí você teria o quê? Equilibrava as contas dela. Então, as contas eram desequilibradas, mas poderia ser equilibrada. Mais uma pra gente encerrar aqui, o pacote de maldades do Guti Pinóquio, né? Tem mais uma ainda? Tem, só mais uma. Fim da gratuidade para o idoso de 60 a 64 anos de idade. Perfeito. Essa aí da 60 para 65. 65? Tá. De 60 para 65. Tá. O fim da gratuidade foi outra coisa aonde pegaram e colocaram o meu rosto também estampado no fim da gratuidade. Os caras estão pegando no seu pé, hein? Aí o que acontece? E é legal. Por isso eu gosto de participar. Falo, pode falar tudo, porque a gente tem a oportunidade de poder explicar também o outro lado da coisa. Eu não votei num projeto, e nenhum vereador votou no projeto para tirar a gratuidade. Como não? Não existia um projeto com esse fim específico de tira a gratuidade. Foi maquiado, então. É isso de novo. É o pacote da maldade. Recentemente eu fiz até uma fala na tribuna, e até um jornalista ligado ao prefeito falou assim: olha, é um absurdo. O vereador Leandro Dourado falou que não vota em nenhum projeto do governo, que se nega a votar. Eu me nego a votar. Qualquer projeto dele. Por mais que tenha um conteúdo que pareça ser positivo, mas os projetos do prefeito Guti é projeto Kinder Ovo. Sempre vem uma surpresa, o Kinder Ovo, mas o Kinder Ovo com uma surpresa estragada no meio. Não é? Foi o projeto, no último dia de sessão, dia 23 de dezembro. Dia 24 já era véspera de Natal, hein? Dia 23 de dezembro, a última sessão. A maioria dos vereadores nem estavam mais na Câmara, né? E foi uma cacetada de projeto. Se minha memória não me falha, devia ter uns 20 projetos do prefeito. Aonde? De novo, você lê 20 projetos, que vai de um dia para o outro, ninguém lê. Só que eu vim pegando os projetos, eu vim tentando me inteirar ao máximo do que eu podia, pegando. Chegou um dos projetos, dos 20 e tantos projetos que tinha, era qual? A regulamentação do transporte público da cidade. Leandro, você fala assim, não dá tempo, é muito projeto, concordo contigo, realmente não tem como o ser humano ler 20 projetos de um dia. A Câmara Municipal ela não tem poder de bloquear e falar, cara, eu preciso de tempo. Não dá para ler isso aqui de hoje para amanhã. Então, eu preciso de tempo para isso. A Câmara Municipal consegue fazer isso? Se todos os vereadores estivessem juntos, claro que poderia, né? Agora eu sozinho falo assim, olha, eu quero mais tempo. Né? Fala, tá bom, então você não vota. Você se abstém, vai embora, né? Então, o que eu falo, é a decisão de você falar voto, sim, não. É aquela história, que é as decisões difíceis da política, né? Ou podia ficar me abstendo. Só que se eu me abstenho, eu não tenho posicionamento. Aí volto a falar, isso também é bíblico. A Bíblia diz, Deus vomita os mornos. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Nunca morno, né? Então a gente tem que ter posicionamento. A política é isso. Ficar em cima do muro, vou me abster, não vou votar em nada. Ou você vai votar sim ou vai votar não. É posicionamento, lado. Regulamentação do transporte público. É a favor ou contra? Completamente a favor de regulamentar o transporte público, poxa. Vamos votar o projeto, né? Só que um projeto amplo, um projeto extenso, com várias cláusulas ali no meio do projeto, né? Regulamentação de uma forma geral. Um dos itens no meio do projeto era qual? Tirar a gratuidade. Tirar a gratuidade
equiparando com o governo federal a aposentadoria também, que foi aumentado o período da aposentadoria. Então, quer dizer, automaticamente outras cidades colocaram a gratuidade, entendendo que o idoso ele passaria não de 60, mas para 65 anos, aumentou o período de aposentadoria, então, quer dizer, se estendeu, as pessoas tinham que aumentar mais 5 anos de trabalho, né? Então, a justificativa foi essa que foi dada pelo governo. Mas quando eu peguei, eu olhando, eu vi aquilo, eu falei, olha, isso aqui está errado. Agora a gente vai tirar o direito e vamos tirar a gratuidade? Não concordo. Né? O que a gente fez? Pausamos a sessão e vamos fazer uma emenda no projeto do transporte, da regulamentação, um projeto amplo, tá? Para essa única questão aqui, mudando esse item aqui do projeto, excluindo isso aqui, fazendo um substitutivo no projeto. Né? Dali a pouco começou quem? O prefeito a ligar. Para um, ligar para outro, ligar para outro, ligar para os vereadores, pedindo para que pudesse não assinar a emenda, para que pudesse deixar daquele jeito. Final das contas, acabou ficando eu e mais duas vereadoras da base do governo. Eu não vou citar o nome delas para não expor, tá? Mas que eu falei, olha, duas mulheres de coragem que ficaram ali. Duas mulheres de coragem junto comigo. Até que chegou uma hora, veio o vereador Edmilson Souza e falou assim, olha, posso falar uma coisa para vocês três? Pode, vereador, claro. Falou, deixa que eu apresente a emenda com a oposição, a base inteira já correu e não vai mais votar. Vocês vão ficar sozinhos, vocês só vão se desgastar. Entendeu? Não precisa de vir e assinar a emenda, de votar, me acompanhar, porque vocês só vão ter desgaste com o governo. Falei, bom, eu vou fazer o seguinte, sendo dessa forma, eu me nego a votar. Eu não vou nem votar então, não vou nem participar da votação disso, entendeu? Quer dizer, para votar contrário à emenda da questão da gratuidade, então, quando entrou em pauta em discussão a questão da gratuidade, tá? Eu não votei no item para isso. O que eu votei? Eu votei no projeto de regulamentação do transporte público como um todo. Então, quando pegaram lá o pessoal da mídia lá, da imprensa de Guarulhos, né? Principalmente quem era da oposição, a gente era da base do governo, colocaram o quê? Quem votou a favor do projeto da regulamentação do transporte público e colocou, olha, votaram para tirar a gratuidade. E não foi um projeto próprio voltado para que se tire a gratuidade. Quer dizer, aonde que eu seria um louco maluco de votar para você tirar direito de idoso? Mas tem gente que votou. Tem vereador que votou. Teve vereador que votou. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não tô fechado contigo. Eu não tô fechado com vereador nenhum de Guarulhos. Tá? Não sou amigo, não sou parente de ninguém. Nós falamos sobre a taxa do lixo, fechamento da Proguaru e o fim da gratuidade do idoso de 60 a 65 anos de idade. Não é isso? Uhum. Tem vereador, cara, que votou nos 3 projetos de maldade aí do Guti. Né? O Romildo foi um. Ele votou nos 3 projetos, cara. E isso, cara, é desumano, na minha opinião. Sabe? Você tirar direito de pessoas, né, durante uma pandemia. Não dá, não tem como aceitar. Isso é um desabafo, tá? Não tem nada a ver contigo. Mas eu sou um do povo também. Eu moro em Guarulhos, né? Eu passo pelas mesmas dificuldades que o cara que está agora ali no ponto de ônibus, esperando um ônibus para poder ir embora e não tem. Está sucateado. O transporte público de Guarulhos é sucateado. A saúde de Guarulhos é sucateada. Falando em saúde de Guarulhos, cara, você sabe que tem um grupo de pessoas que foram desligadas. Foram desligados esses trabalhadores de algumas unidades básicas de saúde e não receberam seus direitos trabalhistas. Né? E o que a prefeitura fala? Como ela terceirizou, ela fala, eu não tenho culpa. Só que essas pessoas até agora não receberam. Inclusive, eu sou autor do projeto de lei que veta, que proíbe a celebração de contratos com essa saúde. Esse projeto já foi deliberado, está nas comissões agora. Né? Eu falo o seguinte, saúde pública é algo que não pode, algo que não deve ser terceirizado. Sim. Saúde pública não pode ser terceirizado nunca. Né? Aonde eu falo que o prefeito Guti é o prefeito da terceirização. Está terceirizando a cidade toda. Então eu falo, você não tem competência para administrar, pede para sair. É mais bonito falar, olha, eu não tenho competência, eu vou sair, não consigo administrar. Né? O que acontece? A saúde pública,
de Guarulhos está um caos. Os aparelhos públicos de saúde, eu falo que são verdadeiras máquinas de moer gente. Máquina de moer gente. Porque está ceifando a vida da população, ceifando a vida do guarulhense. Né? O comparativo que eu faço, eu venho da iniciativa privada, se eu vejo que o meu fluxo de caixa ele tá mais baixo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar funcionário embora, vou deixar ele contratar. Mas na saúde isso é muito ruim, porque quando a gente manda embora e deixa ele contratar, são profissionais de saúde, são médicos, são enfermeiros. Na iniciativa privada, por exemplo, a gente vai lá e reduz a compra, por exemplo, de matéria-prima ou compra uma matéria-prima de qualidade inferior. Sim. Imagina isso na saúde pública, você deixa de comprar medicamentos, quer dizer, você deixa de comprar insumos ou vai comprar insumo, por exemplo, de uma qualidade inferior. E quem que é o para-choque disso tudo? O para-choque disso tudo é o município, o para-choque disso tudo é a população que está pagando a conta, pagando uma conta cara por isso. E sofrendo as consequências de todo esse descaso, né? E de toda essa atrocidade que está acontecendo com essas OS aí. Eu não estou generalizando e falando que todas as OS, né, não prestam, tá? Eu tive, por exemplo, andando em cidades dos interiores, que eu encontrei OS que fazem um serviço em algumas cidades aí. Você fala, cara, que negócio fantástico. E eu tinha um preconceito muito grande com as OS pelo que eu vi em Guarulhos, né? Então a gente não pode generalizar, que é um erro, né? Igual falar assim, político é tudo ladrão corrupto. Não, é um erro, não faça isso, não generaliza, não são todos. Sim, né? Claro. Fala assim, policial é tudo corrupto. Pô, não fala isso, isso é um erro. Existe policial corrupto? Existe, mas não faça isso. Fala assim, olha, quem mora em comunidade está trabalhando por função da criminalidade. Pelo amor de Deus, não fala uma bobagem dessa, pela misericórdia. 99% da população que está morando em comunidades são tudo pessoas ali trabalhadoras, né? E que sofrem as consequências de um impacto social muito grande. Então querem rotular como, porque é periferia e quem mora na periferia está todo mundo envolvido com criminalidade, porque não é isso. Nunca. Então, a questão da gente generalizar as coisas, isso é um erro grotesco, que não se pode acontecer. Igual, empresário é tudo rico. Não, cacete, com esse monte de empresário aí que tá todo endividado aí, andando cheio de boleto aí. Tá andando de BMW, mas com uns carnezão desse tamanho, com uma bíblia no porta-luva para ter que pagar, né? Então, generalizar é um erro, né? Igual esse momento político agora, mudando até um pouco o foco nosso aqui de Guarulhos e falando agora de uma política mais de uma forma macro, né? Essa polarização muito grande que vem acontecendo entre Lula e Bolsonaro, né? É algo que para mim é muito preocupante, porque... Leandro Dourado é Lula ou é Bolsonaro? Nenhum nem outro. Aí você fala, pô, você tá em cima do muro, só que eu fiquei em cima do muro. Não, aí é que tá, eu sou Ciro. O Ciro, para mim, ele tem um plano de governo, é um cara que nunca tinha olhado o Ciro como uma opção para presidente da República. Comecei a olhar, analisar e fui pro PDT. Aí eu falei, poxa, comecei a acompanhar um pouco mais, né? Então o Ciro, ele tem o PND, um Programa Nacional de Desenvolvimento, e se você analisar com frieza, né, é o único candidato que realmente tem um projeto, tem uma proposta, tem um plano de governo. Um plano de governo, o Ciro tem, né? É um cara muito inteligente, o Ciro. O cara estudou em Harvard, fez uma boa administração quando ele foi governador também, né? O Ciro, talvez, o que eu acho que ele deveria de mudar um pouco na fala dele, na comunicação dele. O Ciro, pelo fato dele ser muito inteligente, ele passa a ser um cara muito técnico, né? Aí o pessoal fala assim, poxa, olha, o Ciro falou. O pessoal fala, pô, ele é inteligente, mas o que ele quis dizer? As pessoas falam, poxa, eu não consegui entender a mensagem dele, né? Mas ele é um cara que ele é extremamente preparado. Agora, voltando nessa questão da polarização, tá, entre Lula e Bolsonaro, é uma coisa que criou-se o quê? Não é uma discordância. Não parece time de futebol, cara? Ou você torce aqui, ou é desse lado. Mas, tá chato então, por exemplo, ó, eu vejo que eu tô com o Ciro hoje, parece que eu sou o torcedor da Portuguesa, não é? Que ninguém tá nem aí pra você. Agora você pega ali, o Lula e Bolsonaro, é uma coisa que ficou doentia a briga, cara. É doentio. E é preocupante porque as pessoas estão criando uma intolerância com a forma que a outra tem de pensar. Tá?
Exemplo, se você é um eleitor do Bolsonaro, né? E aqui do lado tem um outro que é um eleitor do Lula, vira um pau do caramba. Já estão avisando já que tá dando. Tão boa a conversa aqui. Que a gente tá... Mas vocês são chato, hein, meu? É chato pra cacete, viu? Esse pessoal que fica aqui nos bastidores aqui, ó, falando que já deu a hora, ó. É que na verdade eu tô com o sapatinho da Cinderela, falando que a gente vai virar abóbora agora. Não vou tomar muito teu tempo, não. Sei que você tá com pressa. Tá. Pra gente finalizar aqui, o pessoal da saúde. Voltando rapidinho aqui na saúde. Tá. O que a gente pode falar pro pessoal da saúde? Vai receber, não vai receber? A prefeitura vai arcar com esse valor? Não vai? O que você tem a dizer? Tá sabendo de alguma coisa? Olha, o que eu tenho que falar para esse pessoal da saúde todo tem que... Se você tiver fé, né? Ajoelha, reza e ora muito, porque a única coisa que pode resolver o problema de vocês é só um direcionamento divino, porque se depender do prefeito Guti pagar vocês nunca vão receber. Nunca vão receber. Criar uma esperança, uma expectativa de que eles vão receber, de verdade, Magno, não foi uma OS que aconteceu isso. Se fosse um caso de uma OS, poxa, vieram várias e várias OS. Foram várias. Várias. Quer dizer, na primeira não recebeu, até hoje. A segunda não recebeu, até hoje. A terceira não recebeu, até hoje. A quarta não recebeu e vai criar expectativa de que vai? Não vai. Ao meu ver, não vai. Tá. Aí fala assim, olha, mas Leandro, você enquanto vereador, poxa, o que você pode fazer? Cara, a gente não tem o que a gente possa fazer, até porque qual que é o grande problema aí? O Guti já pagou. Ele pagou. Quem não paga são as OS, a gente fiscaliza o governo. O governo fala, olha, eu fiz o meu papel, eu paguei, eu não deixei ele pagar. Como que eu posso falar que o prefeito está errado se ele pagou a conta dele? Agora, o contrato que ele fez ali na ponta ali, se a pessoa não pagou, você entende que você já não tem o campo para poder bater? Aí você tem que, de certa forma, você fica de mãos atadas sem ter muita coisa para poder fazer. Tá. Como que você vai lá, você vai cobrar lá, por exemplo, uma OS e depois esse povo some, cara, some no mundo. Sabe o Exterminador Futuro lá, quando ele brota, dali a pouco some? É isso aí, entendeu? Como deputado federal, quais os planos, quais os projetos na área da segurança? Tá. Saúde, educação, tá. Pra gente poder finalizar, eu sei que você está com pressa. Vamos lá. Mas... Olha, rapidamente, eu procuro fazer uma campanha, assim como foi minha campanha de vereador, fazer uma campanha sem prometer absolutamente nada para as pessoas. Acho que o político, quando ele promete muito, ele perde muito a credibilidade, né? Só que eu falo, não é promessa, então é propósito, porque as pessoas querem falar, mas poxa, o que você vai fazer? Então o que eu falo, aquilo que me incomoda, aquilo que incomoda a minha vida, eu acredito que é o que incomoda a vida das outras pessoas também, né? Recentemente fui com minha esposa no hospital, minha esposa com dor, forte dor abdominal, depois foi até um caso dela ter que fazer a cirurgia, que ela tinha um cisto hemorrágico, era uma pequena hemorragia, se não cuidasse podia até virar óbito, né? E naquele momento eu falei, poxa, que situação complicada. Eu chegando com ela no hospital, ela morrendo de dor, aí você fala Zona Azul. Puta que pariu, aí fodeu. Aí você olha, cadê a pessoa da Zona Azul? Ela não tá ali. Não tá. Né? Aí o que você faz? Você larga o carro, você entra pro hospital para resolver um problema, porque é uma questão de urgência, de emergência. Né? Só que aí quando você sai do hospital, o que aconteceu? Tem aquela multa lá. Você resolveu um problema lá dentro do hospital, você tá com outro problema fora. Você entra, vai para o hospital para resolver um problema e sai com outro. Ou sai com 2 problemas. Que às vezes você não resolve o que você foi resolver. Hospital público, cara. Tá cobrando estacionamento, você tá socorrendo uma pessoa aqui. Não pode. Apresentei um projeto em Guarulhos, inclusive foi para deliberação na sessão dessa semana agora, segunda-feira, né? Vetando, proibindo também o fiscalização de Zona Azul nas áreas, né, no entorno de hospitais e equipamentos de saúde, e acabei estendendo isso até para igrejas também, porque é o momento que a pessoa está indo fazer uma busca, uma presença com Deus, e eu acho que ele não deve ter essa fiscalização de Zona Azul. Sem respeitar, claro, legislação de trânsito, guia, portão, a porta das pessoas, a garagem, né? Agora, Zona Azul não. Zona Azul não. E isso é uma proposta que eu eleito deputado federal, eu quero apresentar, proibindo Zona Azul, fiscalização, né? Esses estacionamentos aí que tem esses sistemas hoje que você vai lá, vai procurar a maquininha lá, ó, para colocar lá a moeda, tudo você não acha, ela tá longe ou ela tá quebrada, a pessoa que fica ali não tá próximo. Então,
área no entorno, né? Dos hospitais, aparelhos de saúde, né? Não pode ter fiscalização na Zona Azul. Isso eu apresentei em Guarulhos, né? Já foi deliberado, agora vamos ver na votação como vai ficar, mas eu acredito que eu consiga o apoio da maioria dos vereadores também. E é uma proposta para apresentar em Brasília para valer em território nacional. E como candidato, eu comecei a rodar muito estado, né, Magno? E eu rodando muito estado, poxa, sai para cidades aí a 600, 700 quilômetros, né, de distância da nossa casa, e você fica muito em hotel. E eu comecei a olhar uma coisa que já me senti incomodado antes, mas agora mais do que nunca eu passei muito mais por isso, né? Fala, poxa, quando você chega num hotel que está viajando, às vezes eu chegava em hotel 2 horas da manhã, a diária vencia quando? Meio-dia. Se eu chegasse 10 horas da noite, a diária vencia quando? Meio-dia. Se eu chegasse 5 horas da manhã, a diária vencia quando? Meio-dia. Se eu chegasse, sei lá, 2 horas da tarde, vencia meio-dia, 8 da manhã, meio-dia, né? Eu falei, cara, isso tá errado. Eu vou pagar uma diária, sendo que eu vou ficar só por horas? Uma diária é um dia. Um dia, ele tem 24 horas. Qual que é o correto? A diária tem que ser por 24 horas. A partir do momento que eu fizer o check-in, se eu fizer o check-in 10 horas da noite, minha diária tem que ser vencida 10 horas da noite do outro dia. Se eu fizer o check-in 2 horas da manhã, tem que ser até 2 horas da manhã do outro dia. Se eu fizer o check-in 8 horas da manhã, é até as 8 horas da manhã do outro dia. Eu não quero interferir no negócio de ninguém. Tá? Aí fica livre a tabela, por exemplo, o dono de hotel, né? Olha, eu quero fazer meio período, meia diária, que faça. Eu quero cobrar por hora, proporcional, claro, a uma tabela que cobre por hora, zero problema, tá? Só que a diária, ela tem que ser justa, e é uma forma de se fazer justiça, tá? Então é uma proposta que eu quero apresentar para que passe a vigorar essa lei em território nacional de que a diária ela tem que ser 24 horas. Do momento que você faz o check-in, 24 horas depois você vai pagar uma diária completa, não é? É você buscar ter equilíbrio das coisas, utilizar o mandato para que você tenha equilíbrio. A minha proposta nunca foi e nunca vai ser mudar a vida de ninguém. Eu falo, independente se eu estiver eleito ou não, eu não vou mudar a vida de ninguém. As pessoas vão continuar morando na mesma casa, vão continuar trabalhando no mesmo trabalho, né? A proposta é o quê? A gente mudar a vida de todos de forma coletiva, em ações, atitudes aí pontuais, corriqueiras do dia a dia, né? Por exemplo, enquanto vereador, um exemplo que eu dou, na Avenida Nova Cumbica tinha um ponto de ônibus que era só um pilar com uma placa identificando que era um ponto de ônibus, né? E eu solicitei e consegui levar um ponto de ônibus com banco, com cobertura, né? O que acontece? Uma decisão, uma situação tão pontual, fala assim, mudou a vida de alguém isso aí? Não mudou. A vida de ninguém. Facilitou. Só que você melhorou a vida das pessoas que estão aguardando o transporte público com mais dignidade. É o mínimo, né? Para quem paga imposto. Pronto. Então a pessoa, enquanto ela está aguardando o transporte público chegar, não precisa ficar em pé. Ela pode ficar sentada porque tem um banco. A pessoa, enquanto está aguardando o transporte público chegar, ela fica debaixo de uma cobertura. O dia que tiver sol, o dia que estiver chovendo, igual hoje, tá tempo de chuva, garoa, né? Então você passa da dignidade. Fala assim, olha, é para o trabalhador, é para a mulher e para o idoso. Não, é para todos. O adolescente, o jovem, está indo para uma festa, está indo para uma balada, está indo passear no shopping, né? Então você dá dignidade. Quem passa ali não nota que antes era sei lá, uma barra de ferro com uma placa e hoje tem um ponto ali. Passa batido, passa despercebido, não é? Agora, para quem utiliza ali aquele transporte público, não sabe nem quem foi, às vezes, que pediu ou solicitou, isso não tem destaque nenhum, né? Então, as ações que a gente tem ali, corriqueiras do dia a dia, você passa o quê? A melhorar a vida das pessoas, né? E aí, só para concluir e finalizar aqui, né, um dos principais projetos que eu tenho, né, principalmente a cidade de Guarulhos, eu falo muito na luta do Hospital da Mulher, que é importante, que está 7 anos o Guti prometendo, não cumpre. Mais uma mentira do Guti Nóquio. O dinheiro chegou, né? Chegou. O Guti, ele não cumpre com nada. Já era para ter concluído, né? Uma outra defesa que eu tenho muito grande é que Guarulhos, né, é inadmissível uma cidade do tamanho de Guarulhos, a gente não tem um hospital que seja um hospital referência ao tratamento, combate contra o câncer. Perdi meu pai 4 anos atrás, vítima de um câncer, né? Foi um ano de luta, um ano de tratamento, de sofrimento muito grande. Meu pai sendo o paciente, ele sofria, só que nós, familiares, né, que é uma pessoa que a gente ama, a gente sofre junto.
todo mundo já passou por isso. Na família, sofre a pessoa que está passando pela doença e toda a família sofre junto. Né? Eu acompanhava, via a dificuldade, por vezes o sacrifício que era, né? Para o meu pai ter que aguentar ficar horas cruzando todo o trânsito caótico de São Paulo para ter que fazer um tratamento. Isso é porque meu pai ainda ia com todo o conforto de estar dentro de um carro, né? Meu pai fazia um tratamento no AC Camargo, que é um hospital que é uma referência nacional, né? Tinha um bom convênio, tinha um bom tratamento. Então, quer dizer, teve uma certa dignidade, mas eu já olhava e falava, cara, mas que sofrimento, né? E Guarulhos, no tamanho que é a cidade, você não tem um centro de referência, tratamento, combate contra o câncer, né? Então, uma luta muito grande. Eu não estou prometendo que se eu tiver eleito, a gente vai ter o Hospital do Câncer. Eu digo que é o que eu quero lutar, né? Porque Guarulhos tem potencial para que possa ter, sim, um Hospital do Câncer na cidade, né? Aí, falando do exemplo do meu pai, eu perdi meu pai 4 anos atrás, né? E aí eu começo a pensar hoje na minha mãe. A minha mãe chama Ana, tem 60 anos de idade, minha mãe é viúva, mora sozinha. Só que a minha mãe com 60 anos de idade hoje, viúva e morando sozinha, Magno, ela não é aposentada. Por que minha mãe não é aposentada? Porque ela nunca trabalhou. E isso é uma grande mentira. Minha mãe trabalhou duro, pesado a vida dela inteira. Toda. A minha mãe, a vida inteira, ela se dedicou em cuidar da casa, cuidar dos filhos. Somos em 3 homens, né? Eu, o Rodrigo e o Maurício. Né? E a minha mãe acordava às 6 horas da manhã, fazia um café da manhã para a gente poder ir para a escola. Arrumava a gente para ir para a escola. Tia, ela ficava cuidando da casa. Chegava na hora do almoço, ela estava lá no fogão fazendo o almoço. A gente sentava na mesa. Ela ainda continuava no fogão terminando ali o almoço, uma mistura. Ela sentava na mesa por, 15 minutos. Depois de 15 minutos ela já levantava, já comia rapidamente, já ia para onde? Ia para a pia para lavar uma louça. Né? Chegava a parte da tarde toda, lavando o quintal, estendendo roupa no varal, lavando roupa, passando roupa, cuidando da casa, né? Na hora da janta era a mesma coisa que o horário do almoço, sentava aquele 15 minutinhos ali só, comia rapidamente, já ia lavar a louça da janta à noite, né? Então a minha mãe, da hora que ela acordava, das 6 horas da manhã até 10 horas, 11 horas, meia-noite, ela trabalhava sem parar, né? E ela não tem aposentadoria. Só que se ela tivesse trabalhado numa empresa para que ela pudesse ter aposentadoria, ela começava a trabalhar, 7 horas da manhã e sairia 5 horas da tarde. Né? E em casa, que eu falei, era da hora que acordar até a hora que ia dormir. Se ela trabalhasse numa empresa para ter aposentadoria, ela teria uma hora de almoço, não teria só esses 15 minutos que ela sempre teve. Né? Se minha mãe trabalhasse numa empresa para ela ser aposentada hoje, ela trabalhava de segunda a sexta. Ela teria os finais de semana livre. Coisa que tem esse detalhe, em casa ela trabalhava, isso era de domingo a domingo, essa rotina, né? Se minha mãe trabalhasse numa empresa para que ela pudesse estar aposentada hoje, ela teria 30 dias de férias, coisa que eu confesso, ela nunca teve, a vida inteira, nunca teve férias trabalhando em casa, né? E assim como a minha mãe, né, chama Ana, existe várias quantas Anas não existem no nosso país, e é uma coisa que é tão normal. A gente entende isso com uma normalidade tão grande, mas é um erro brutal. É um erro que a sociedade comete, que os governos cometem com as mulheres, né? Que é uma maioria esmagadora, que se dedicam a vida inteira cuidando dos afazeres domésticos, cuidando da família, que é o bem mais precioso. Então, uma das principais bandeiras que eu tenho, uma das principais lutas que eu tenho, é que possa, assim, todo o tempo que a mulher trabalhar cuidando da casa, nos afazeres domésticos e cuidando da família, que todo esse período possa e deva ser contado para a aposentadoria da mulher. É da dignidade que a mulher precisa. Que a mulher, que é o retrato da mulher brasileira é esse. É o retrato da minha mãe. É o retrato, talvez, da sua mãe, da mãe do pessoal que está nos acompanhando aqui. Né? A mulher está nos acompanhando, ela fala, poxa, isso acontece comigo ou isso acontece com a minha mãe. Aí a gente fala assim, mas atinge as mulheres? Não, os homens, como eu acabei de falar. Você olha uma situação dessa e fala assim, poxa, com a minha mãe foi igual, por exemplo, tá? Quantos outros homens não falam assim, poxa, a minha mãe era uma Ana também, né? Quantos outros homens aqui falam assim, poxa, minha esposa está nessa mesma situação. A minha mãe, ela ficou viúva, mas quantos outros casos não existem também da mulher que não é que ela ficou viúva, mas ela cuidou da família a vida inteira, cuidou do marido a vida inteira, e depois, quando chega numa certa idade, o que o marido faz? Mete o pé na bunda e arruma novinha.
Aí você imagina, por exemplo, uma mulher Desamparada, né? desamparada. Trabalhou a vida inteira, cuidou da família a vida inteira, cuidou do marido a vida inteira. Quando ela chega numa certa idade, o marido larga ela, abandona, arruma uma outra. O que essa mulher vai fazer? Não tem aposentadoria. Vai viver do quê? Vai trabalhar? Poxa, a minha mãe, se ela tivesse um currículo invejável, tivesse trabalhado a vida dela em toda, tivesse estudado em Harvard, por exemplo, tá? Com 60 anos de idade, para ela entrar no mercado de trabalho, se ela tivesse um currículo invejável, ela ia ter dificuldade para voltar para o mercado de trabalho. Agora imagina a mulher que nunca trabalhou, registrada a vida inteira, com uma carteira de trabalho em branco e que, por vezes, a maioria nem a carteira de trabalho tirou porque não teve nunca necessidade de ter que ir lá e tirar uma carteira de trabalho, né? Então, minha principal luta, uma principal causa, uma principal bandeira que eu carrego é essa luta em defesa da mulher para que possa ter esse reconhecimento. A gente finalizar, tá? Tá acabando já, só segura mais um pouquinho aí. Eu sei que ele tá com pressa, o pessoal tá chamando, vambora. Aguenta mais um pouco, tá? É só mais um pouquinho, tá bom? Tá. 3 minutinhos. 3 minutos. Quer mais um negocinho daquilo lá? Não. O cara tá me dando boa noite Cinderela aqui. Deu soro da verdade pra falar toda a verdade aqui, poxa. Ontem eu tava te acompanhando nas redes sociais e eu vi que você tava com um problema, né? Não tem como não falar. Bom. O prefeito Guti usou o sistema, tá? Para poder ali te atingir de uma certa maneira, né? Sim. Atingiu o meu grupo, minha equipe, meu pessoal. Conta pra gente um pouquinho. Ficou mágoa? Assim, poxa, é uma chateação muito grande, né? Quer dizer, a gente estava fazendo tá com o nosso grupo político, a gente estava reunido, né? Dali a pouco, os carros todos parados na rua, chega uma viatura da GCM, a qual quero destacar, eu não tenho repúdio nenhum, não é culpa da GCM que teve lá, inclusive até falei para os próprios guardas, estavam lá, a culpa não é de vocês não, estão fazendo o papel de vocês. A minha revolta ficou com o prefeito, né? Quer dizer, que utilizou, né, o sistema para poder ir lá e perseguir e mandar multar numa rua, né? Uma rua deserta, de fato uma rua deserta, tarde da noite já, sei lá, 9h30 da noite, né? Aonde os moradores começaram a tirar o carro da porta da própria casa deles, vão tomar multa. Porque os caras param todo santo dia o carro ali, né? O pessoal estava num culto, numa igreja, o pessoal levantou e começou tudo embora, um desespero, né? Tá lá, até a live lá, eu vou até lá a porta da igreja, pergunto para algumas moças que estavam ali, que são membros da igreja, né? Falei, olha, quanto tempo tem a igreja aqui? Né? Ela só, a gente já tá aqui, sei lá, 30 anos. Eu falei, quantas vezes já vieram aqui para multar à noite? Nunca. Em 30 anos nunca vieram. Né? Os moradores ali tudo revoltados também. Um já estava dormindo, teve que acordar, sair da cama no frio, chuva, sabe? Quer dizer, para tirar o carro da porta da própria casa dele. Ele ia tomar multa parado na porta da casa dele. Olha o absurdo. E aí eu comecei a reparar, aonde eles começaram a distribuir as primeiras multas, eram só nos carros que estavam com o meu adesivo lá, Leandro Dourado 1244, multa. Pegava outro carro, Leandro Dourado 1244, multa. Pegava outro carro, nada, cadê? Não tinha multa. Molecagem da parte do prefeito que usa o sistema, né, para poder resolver picuinhas particulares. Uma perseguição política. Eu falei, poxa, é uma perseguição política muito grande. Eu falei, qual que foi o grande prazer? Eu falei, agora ele vai dormir essa noite, ele vai dormir... Eu assisti ali do começo ao fim. Você assistiu tudo? Eu assisti. E realmente passou, isso que você está me falando, realmente foi o que eu senti. Tá? Eu falei, caraca, meu, imoral não é. Perdão. Ilegal não. Não. Ilegal não é. A guarda fez o trabalho dela, que tinha que ser feito. Perfeito. Mas foi imoral. Mas foi imoral, e foi imoral por parte do prefeito. Exatamente. Que é o que eu até chamei a atenção, falei, poxa, eu duvido, que aí depois chegou mais uma outra viatura lá de apoio, né? Eu falei, poxa, pra que 2 viaturas para vir multar numa rua deserta? O que está acontecendo? Por que precisa de 2 viaturas para dar multa? Pra quê? Até chamei a atenção, falei, poxa, se estivesse na periferia, eu duvido que o prefeito Guti destacaria 2 viaturas lá para a periferia, lá fundão. Se o prefeito iria fazer isso aí. E jamais iria fazer. E é nítido que ali
Não foi uma ação. Não tem policiamento ali. É uma rua não, deserta. claro que não. Não foi uma ação, uma iniciativa que partiu da própria guarda. Né? Quer dizer, eles onde são direcionados, destacados para ir. Né? Aí eles até falaram, olha, a gente recebeu uma ligação e foi uma denúncia. Eu falei, não, tudo bem, foi isso? Tá bom, na próxima sessão agora, eu tô indo, eu vou protocolar agora um requerimento e eu vou querer todo o número agora, eu vou querer o número do chamado, da ocorrência e como que foi, por que conduziram até lá e por que teve duas viaturas para dar multa, se esse é o procedimento normal e que isso tem que ser dessa forma mesmo. Que eu acredito que não. Eu acho que houve um certo exagero? Exagero no destacamento, né, de duas viaturas para dar multa. Não tem necessidade. Não tinha necessidade. Quer dizer, se tivesse tendo qualquer tipo de briga, de confusão, de encrenca, né? Alguém tivesse indo para cima ali de repente, dos guardas, tá tendo qualquer sei lá, desavença, aí eu acho que poderia, sim, olha, tem que chama um reforço, porque o clima aqui tá ficando pesado, né? Eu acho que é uma guarda tão preparada que poderia ser aproveitada de inúmeras formas, né? Ali em favor da população. Nos bastidores. Mas não dessa forma. Fica feio, prefeito. Nos bastidores a gente até falou, falei, poxa, olha, eu tenho falas na tribuna defendendo a guarda municipal, né? Sou do PDT, o nosso candidato a governador, o Elvis César, foi prefeito de Santana do Parnaíba, a qual sempre destaco muito, né? Quer dizer, a guarda municipal deles lá em Santana do Parnaíba, poxa, tem estrutura, tem uma boa remuneração. Muito bem preparada. Quer dizer, muito bem preparada. Então é a dignidade que as guardas municipais elas precisam ter e tem essa dignidade, por exemplo, lá em Santana do Parnaíba, que é um exemplo. Como deputado federal, as guardas municipais podem contar com o Leandro Dourado? Pode contar comigo, porque como deputado eu posso encaminhar emendas para o município, tá? Eu posso encaminhar emendas para os municípios, para que os municípios possam dar condições, tá? Quer dizer, com uma viatura melhor, né? Com armamento melhor. Claro, a gente é 645 municípios do estado de São Paulo. Não dá para atender todo mundo. É óbvio que não. Não estou dizendo que eu vou pegar, sei lá, a gente tem praticamente 20 milhões de emenda por ano, 50% já tem que ser aplicado na saúde, obrigatório, né? Então, quer dizer, eu vou ter 10 milhões de emenda, que eu vou ter que caminhar para várias coisas, né? Mas claro que eu vou utilizar parte da emenda para e não todas as cidades, algumas cidades, para poder ajudar sim a melhorar mais as guardas. Participei esse período todo rodando aí pelos interiores, participei de bastante encontros com as guardas, com os canis, né? Com esses encontros da GCMs, onde, por exemplo, você pega ali na região ali de Buri, Capela do Alto, né? Juntou ali, sei lá, umas 15 cidades ali no entorno, onde eles fizeram um encontro da GCMs. É legal porque eles fazem um intercâmbio de ideias. Então, às vezes, a jurisdição que não pode ultrapassar de uma cidade para outra, eles passam a ter um contato, porque, olha, se acontece qualquer tipo de ocorrência em uma cidade, passa sei lá, para outra cidade com uma outra jurisdição, então eles passam a ter um pouco mais de contato, entender quais estão sendo as dificuldades. No interior, você tem uma extensão territorial muito grande por ser muita área rural, então essa cobertura para eles passa a ser muito difícil. Então, enfim, tenho total apreço, total respeito, né, pelas Forças Armadas de uma forma geral, tá? Quer dizer, tanto Polícia Militar, as Guardas Civis, a Polícia Civil, enfim, né? Respeito muito todo o trabalho. Ontem a crítica não foi em relação ao serviço da guarda, mas sim em relação a uma perseguição política, né, vinda do prefeito, onde ele utilizou um abuso do poder dele para resolver picuinha pessoal dele, que não precisaria ter sido feito dessa forma. Sim. 1 minuto, quiser se despedir do pessoal, pode se despedir aí, aproveita. Bom, é isso. Não quer mais um pouquinho só pra gente encerrar? Olha lá, o Magno tá colocando aqui um boa noite Cinderela aqui, meu, porque eu já nem lembro. Como que é meu nome mesmo? Pra pedir meu número, pedir voto aqui? Fala o número aí, Leandro Dourado. Gente, olha, obrigado Magno, obrigado a todos aí que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, né? Espero poder voltar mais vezes. Nos bastidores eu falei que eu voltaria após as eleições, estou fazendo aqui então, fica registrado mais uma. Faça um compromisso aqui pós o período eleitoral, voltar aqui para contar como que foi, estando eleito ou não eleito, contar como que foi toda a questão dessa trajetória política nossa, né?
E próximo domingo chegando aí, dia 2 de outubro, né? Me chamo Leandro Dourado, sou candidato a deputado federal e o meu número é 1244. Para você que não se definiu, não se decidiu ainda, peça um voto de apoio, um voto de confiança e me siga lá nas redes sociais, Leandro Dourado Oficial. Tanto Facebook quanto Instagram, e ali pode acompanhar um pouco mais algumas propostas, a forma que a gente tem de pensar, de se posicionar, né? E aguardo ansiosamente aí dia 2 de outubro chegar e peço realmente todo o apoio, né? Pode ter total certeza que o compromisso que eu tenho é um compromisso sempre com a verdade. Posso perder uma campanha com uma verdade, mas jamais vou ser eleito com uma mentira, né? E a política, eu acredito que ela precisa dessa mudança, renovação. Então é um novo desafio e tenho certeza que eu estou preparado para encarar esse desafio. E dessa vez, é claro, é um outro patamar. Imagina chegar lá em Brasília lá e ter alguns posicionamentos tão firmes como a gente vem tendo aqui na cidade de Guarulhos. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, meu irmão. Obrigado. Eu te agradeço você que ficou aí comigo até agora, na verdade conosco aqui, né? Muito obrigado, tá? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, eu sempre falo isso, é muito importante que você faça isso, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!